Lógico que você está, porque quem veio aqui hoje é porque está muito animado. Que coisa tremenda. Até eu pensei em não vir. Que chuva, muita chuva, né? Um tempo danado, muita chuva, e a gente fica assim, ansioso para chegar a hora e esperando parar a chuva, né? Mas se esperar, ela não passa, não passou. Então, que bom que você veio, que bom que nós temos hoje o coral aqui também, o Curitiba Coral cantando, muito bonito, alegrando o nosso coração. É gostoso cantar, louvar ao Senhor, e eu tenho certeza que você veio aqui porque é muito gostoso abrir a palavra de Deus, é ou não é? Que coisa tremenda, como isso enche a nossa alma, enche o coração. E o meu coração, a cada semana, fica cheio de expectativas para esse domingo à noite. Você foi bem recebido hoje aqui, não? Foi ou não foi? Que maravilha. Bem-vindo você também que nos assiste pela internet. Eu tenho viajado de vez em quando, vou pregar numa igreja e outra, e várias pessoas, minha esposa de vez em quando vai também para igrejas para fazer programações para criança, e ela sempre e eu sempre encontramos pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, que assistem aqui pela internet, que são membros da Igreja Central de Curitiba virtual, e também aos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que nos escutam ao vivo, daqui da Igreja Central de Curitiba, lembrando que nós estamos na rua Carlos de Carvalho, número 400, e que se você está em algum lugar desse aí, vem para cá. Quem sabe você já está de carro mesmo, já está no meio da chuva, muda o seu caminho e vem para cá, e vem assistir conosco, participar conosco dessa série maravilhosa. A nossa série é O Clamor da Meia-Noite, série Armagedon, a parte final. E esses dias eu estava olhando o material todo, estudando e pensando, Senhor, me ajuda a encaixar tudo que eu tenho que falar nessas 8 noites que faltam, né? Mas já não são 8, são 6 agora, né? Contando com hoje. E depois de hoje só faltam 5. Olha como é que passa rápido. A coisa passa muito rápido, né? Cada vez que a gente vem, abre a palavra e começa a mergulhar e se aprofundar na palavra, eu peço para Deus assim, insistentemente, coloco meus joelhos em oração e peço assim, Senhor, ilumina minha mente para que as pessoas possam entender. E se por acaso aquilo que eu falar, elas não conseguirem entender, não estiver bom, traduz assim, para que eu fale uma coisa, elas entendam outra. O Senhor, no meio do caminho, daqui até chegar lá, o Senhor traduz e ajuda as pessoas a entenderem. E eu tenho essa expectativa e essa certeza de que a cada noite, quando você entra aqui na casa de Deus, com o objetivo de louvá-lo, de adorá-lo e de aprender sobre Ele, Ele ilumina a sua mente. E Ele também, com o seu Espírito, coloca a palavra no seu coração e na sua alma. Amém? Que delícia. Vamos orar ao Senhor para abrir a palavra de Deus. Deus amado, lá fora está chovendo muito. E aqui nós precisamos, Senhor, da chuva do seu Espírito. Trazemos, Senhor, a nossa alma cansada desse mundo. Trazemos um coração cheio de expectativas, porque nós cremos, Senhor, que a Bíblia é a sua palavra. E que através dela nós podemos encontrar o caminho para encontrar ao Senhor Jesus, porque ela é o caminho. Senhor, nessa noite, mais uma vez eu peço ao Senhor, que unja os meus lábios, lábios de uma pessoa falha e pecadora, que coloque na minha mente, através do seu Espírito, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Que o Senhor ilumine a mente de cada um, porque nós estamos aqui na sua casa, Pai, e na presença dos seus santos anjos, que o seu Espírito desça sobre nós e que ninguém saia daqui vazio, Pai. Senhor, nós não queremos ser simples ouvidores da palavra, nós queremos praticar essa palavra, por isso nós precisamos do poder do seu Espírito na nossa vida. Visita, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está ouvindo pela internet. Visita cada um que ouve pelo rádio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, e nós vamos avançando no nosso estudo hoje, não é?
Na verdade, o livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 93 a 95 da nossa era, depois de Cristo. Por quem ele foi escrito mesmo? Por qual apóstolo? João. E o livro do Apocalipse, se a gente fosse resumir o que ele significa, o que ele é, baseado no que a própria Bíblia diz no primeiro verso do Apocalipse, o que ele é? Que maravilha, vocês estão muito afiados. Vamos falar junto de novo? O que ele é? E é revelação de quem? Agora foi assim, é Deus porque Jesus é Deus, mas o primeiro verso do livro do Apocalipse, do capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu através do seu anjo e apresentou para o apóstolo, para João, e pediu para dar para a sua igreja. Então o livro do Apocalipse é Deus dando para a igreja a revelação de Jesus. Puxa, então a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é que o centro do Apocalipse, a pessoa principal é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o livro do Apocalipse é cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica. E Jesus está no centro da história e ele precisa estar no centro da minha vida também. Quanto mais eu descubro a respeito do Senhor Jesus, mais eu me apaixono por Ele. E talvez seja por isso que quando você vem aqui numa noite dessa, e quando você ouve um monte de profecia, história, um monte de coisa, e quando você sai, você diz assim, puxa, eu não sei se aquilo foi um sermão, ou foi uma aula, ou se aquilo foi uma palestra, falou um monte de história, de profecia, mas por que o meu coração saiu assim? Eu saí cheio de fogo de lá de dentro, animado. É porque tudo o que diz no Apocalipse e todas essas profecias têm o Senhor Jesus como centro. E quanto mais eu conheço essas profecias, mais o Senhor Jesus entra na minha mente e na minha alma e mais Ele se revela para mim. Eu disse para vocês no finalzinho do sermão da semana passada que tudo que a gente tinha estudado ali era passado. As coisas que tinham acontecido, a maioria delas, 95%, antes do apóstolo João, ou o que estava acontecendo na época dele para trás. E a partir de hoje, nós vamos começar a ver o que Deus estava falando através de João como profético para o futuro, de João para frente. Para isso, vamos dar uma pequena revisada. Ali no Apocalipse nós vemos, eu fiz um gráfico ali, não é? João escreveu o Apocalipse mais ou menos no ano 95, entre 93 a 95 da nossa era. E ali você vai ver, distanciado um pouquinho, Jesus nasce, e ali no ano 35 entra então o livro do Apocalipse. Quando o Senhor Jesus nasce, o que acontece no mundo espiritual? Quem tenta derrotar o Senhor Jesus? Quem persegue Jesus? Satanás, que é chamado no Apocalipse de o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então o Senhor Jesus nasce e através de Herodes, usando Herodes, Satanás persegue Jesus para tentar destruir Jesus. E aqui tem uma mensagem muito importante, porque na grande maioria das vezes, quando Satanás persegue alguém, quando ele persegue alguém que segue a Deus, quando ele oprime alguém, em geral, ele usa pessoas. Em geral. Em geral não é ele diretamente, mas em geral é ele usando pessoas. E essa mensagem ela é muito importante porque nesse mundo, eu tenho dito, no grande conflito entre o bem e o mal, não existe auditório. Não existe arquibancada. Todos nós temos que decidir de que lado estamos. Ou se nós estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. E quando eu não decido que eu estou do lado de Deus, eu já decidi que eu estou do lado de Satanás. Por quê? Porque eu nasço nesse mundo pecador. Gostando do pecado. Com tendência para pecar.
Então, eu nasço nesse mundo, e eu tenho usado esse exemplo, como se o mundo fosse um rio caudaloso. E quando eu nasço nesse mundo, eu já nasço de boia. Sabe como é que é? Uma boinha assim. Isso quer dizer que, enquanto eu estou nessa vida, o que o rio faz comigo? O que ele faz comigo? Isso, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É o que ele fala e é a verdade. Isso é sabedoria popular. Se eu estou de boia num rio caudaloso, o rio me leva. E a vida me leva. E o Zeca Pagodinho está certinho. Ele só não diz para onde está levando. Está levando para o inferno, mas ele não fala. Não é? Ele diz, deixa a vida me levar, vida leva eu para o inferno. Mas não fala. Porque a vida leva para o inferno. Conversão é o quê? Conversão? O que é uma conversão? Um sinal no trânsito. Conversão é quando eu estou indo nessa direção e a plaquinha de conversão, ela é assim, né? É ou não é? E quando não é para fazer, tem uma seta no meio. Ou seja, quando eu tenho uma conversão, é assim, ó, e eu vou para cá. E eu começo a nadar contra a correnteza. Você entende o que é aceitar Jesus? É nadar contra a correnteza. E é por isso que a gente vê as pessoas estranhando quando você começa a entender Jesus, estudar Jesus, e Jesus começa a entrar no seu coração, e ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncia tudo que afasta você de mim, e você escolhe, você diz, puxa, Jesus está pedindo, eu vou fazer isso aqui, vou deixar de fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, olha, e você começa a ter a sua vida direcionada. Num mundo onde todo mundo bebe, pelo menos uma cervejinha ou um vinhozinho, quando você deixa de fazer isso, seus parentes ficam desesperados. E quando você que é jovem aceita isso, e de repente você decide se casar, e o seu pai e a mãe muitas vezes não entendem, porque seu pai diz assim, como é que eu vou dar uma festa de casamento para os meus amigos, do seu casamento, e não vou servir bebida? Isso é ofensivo. Mas quando você vai ao médico, e você apresenta um problema de saúde, a primeira coisa que o médico diz é assim, pergunta, você bebe? Você fuma? E ele manda você parar de beber, parar de fumar. Interessante. Quando você olha para as estatísticas, a pior droga que está invadindo o ser humano e acabando com a juventude é o álcool. E ele entra através de uma cervejinha e de um vinhozinho. Só que a gente não sabe quem tem potencial para se tornar alcoólatra. O que a gente sabe é que a grande parte da nossa juventude já é alcoólatra. E quando você conversa com alguém, diz assim, mas eu só tomo uma cervejinha por dia, eu não sou viciado. E a minha pergunta é assim, então para de tomar. Tenta. Se você conseguir sem nem pensar nela, é porque você não é viciado. Agora, se você ficar maluquinho para tomar essa uma por dia, é porque você já está com problema. Você já está com problema. Então a gente vai só assim, sabe? Vivendo, todo mundo faz. Aí, de repente, conversão. Vai contra a correnteza. Quando eu me decido por Jesus, só que depois de um tempo, eu já não sinto mais falta daquilo. E eu estou liberto daquilo. Que coisa maravilhosa é seguir Jesus. Sempre quando a gente começa, é um negócio difícil. Mas depois, quando você se acostuma, você fala, que bom que eu fiz isso. Que bom que é seguir Jesus. Que paz que eu tenho no meu coração e na minha alma. Que paz. Então, o dragão começou a perseguir Jesus, o filho da mulher de lá de Apocalipse 12, através de Herodes, usando Herodes. Então eu tenho que escolher se eu vou ser usado por Deus ou se eu vou ser usado pelo inimigo, porque por um ou por outro, eu vou ser usado nessa vida, de alguma forma. Bom, o que acontece logo depois?
Ali, o batismo de Jesus no ano 27 da nossa era, foi exatamente a data em que aconteceu o batismo do Senhor Jesus. Depois, no ano 31, olha que bonito, você viu? Aquela cruzinha, pegou fogo, né? Faltou um efeito sonoro ali. No ano 31, o que aconteceu? Vocês ficaram tão impressionados com o fogo da cruz que até esqueceram o que aconteceu. Jesus morreu. Jesus morreu. Agora, ali no ano... Bom, ali não é o ano ainda. Ao Jesus morrer, ele ressuscita e vai para onde? Para o céu, à direita do trono de Deus. Certo? Você está lembrando de palavras que a gente tem lido no Apocalipse aí? Está se lembrando? Então vai. Logo depois, no ano 34, Estevão é o primeiro mártir. Roma começa a perseguir a igreja. E Estevão é morto. Quando Estevão é morto, o povo judeu profeticamente deixa de ser o povo escolhido de Deus como raça. E a partir daí, o evangelho é estendido a todo mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha aí, nasce a igreja cristã. E nessa época em que nasce a igreja cristã, ela começa a ser perseguida por Roma. Ali está Estevão. Até aqui, de João para trás, ou da época de João, certo? Daqui para frente agora, o que acontece? Vamos lá. Surge uma besta do mar. Apocalipse 13. Nós passamos para Apocalipse 13 e vamos chegar nele daqui a pouco. Uma besta no mar. O que é uma besta mesmo, hein? O que é uma besta? Uma besta é um animal. Certo? É um animal, é uma besta fera. E na maioria das vezes, nas profecias, a gente vê em Daniel, em Apocalipse, quando é um animal conhecido, eles dizem assim, um leão, um leopardo. Agora, quando é um animal misturado, muito diferente, muito doidaço assim, eles dizem uma besta. Então o que é uma besta? É um animal doidaço. Entende como é que é? Misturado. Isso é uma besta, tá bom? Então vamos lá. Então surge a besta do mar. A partir do momento que essa besta do mar surge, ali diz que a igreja ficaria no deserto. A mulher é transportada para o deserto e ela fica lá durante 1260 dias, ou, como é descrito um pouquinho na frente, entre o Apocalipse 12, entre o 13 e o 17, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? 1260 dias. E isso vai até quando? Ainda é surpresa. Nós ainda vamos estudar isso aqui, tá? Agora vai. Nesse tempo, a mulher fica no deserto durante esse tempo todo. O que acontece também? A serpente, o dragão, cospe um rio de água, tentando acabar, afogar a mulher. A igreja verdadeira, as pessoas que aceitam a Jesus, aqueles que andando na contramão do mundo, entregaram o coração para Jesus, aqueles que fazem a diferença no mundo inteiro, o remanescente de Deus. E também o que acontece nesse tempo? A terra socorre a mulher, certo? E mais, daí para frente, Apocalipse 13 descreve mais coisas. Bom, eu fiquei nessa semana pensando assim, agora, vamos ler Apocalipse 13? E eu fiquei lembrando que na semana passada, quando a gente leu Apocalipse 12, o começo dele, e depois do 13 ao 17, quando eu acabei de ler, eu olhei para vocês e tinha gente assim, com o olho virando assim, ó. Entendido nada, né? Só que depois a gente estuda e as coisas vão se esclarecendo. Então, para a gente ler Apocalipse 13, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu mandei fazer o Apocalipse 13 em história em quadrinho. Tá? E eu vou passar aqui o Apocalipse 13 em história em quadrinho.
Ali diz assim, vamos ler o 12:17, que é o último verso do 12, e vai entrar no 13:1. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o dragão se vira contra a mulher, contra a igreja verdadeira, aqueles que buscam a Deus. E ele vai perseguir essas pessoas. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se põe em pé sobre a areia do mar. O próximo passo do dragão. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então o dragão para na areia do mar, e ele vê surgir do mar, ele faz surgir do mar, com o seu poder, uma besta, um animal, que ele vai usar, esse animal, para atacar os descendentes da mulher. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Por isso que ele está falando que é uma besta, porque é essa coisa doidaça. Como é que ela era? Ela era semelhante a... Vamos acordar, vamos lá. Semelhante a leopardo. Os pés como de... E boca como de... Boca como de leão. Gravaram esses animais? Qual é o primeiro animal? O segundo? E o terceiro? Isso, olha, essa resposta está no volume 3. Que tal a gente dar uma resposta no volume 8, pelo menos? Vamos lá. Primeiro animal. Segundo. Terceiro. Você vai ver por que é importante a gente gravar isso bem. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, o dragão deu para aquele animal que ele fez surgir o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A terra inteira se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, está dizendo assim, as pessoas não viam que aquela besta tinha sido criada por Satanás, e que ela era mantida por Satanás, e que o poder que ela tinha veio de Satanás, porque eles não viam Satanás, eles viam a besta, e elas se maravilharam, porque aquela besta tinha um poder tremendo, mas elas não sabiam, que enquanto elas estavam adorando a besta, elas estavam adorando de fato a quem? A Satanás. Ou seja, essa besta, ela tem o poder de enganar as pessoas, de seduzir as pessoas, de congregar pessoas e fazer com que essas pessoas que a seguem pensem que estão fazendo o bem seguindo a ela. E ela seduz quanta gente do mundo? Toda a terra. Ou seja, toda a terra foi adorar a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Vamos lá? O que ela proferia? Vamos falar de novo? Ela proferia o quê? Guarda isso na sua cabeça. E autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Essa besta que surge do mar age durante 42 meses. Ou seja, no nosso gráfico, 1260 dias é igual 1 tempo, mais 2 tempos, mais metade de 1 tempo. Ou também pode ser chamado de 42 meses. Não esquece isso, porque depois nós vamos rever isso aqui também. Então vamos lá. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. De novo está dizendo que essa besta, ela blasfema contra Deus e ataca o tabernáculo de Deus. Foi-lhe dado ainda que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, ela começa a lutar contra o povo de Deus. Deixa eu perguntar para vocês,
Qual é mais numeroso? O povo que segue a besta ou o povo de Deus? Sem dúvida, o povo que segue a besta. Até porque diz assim, que ela foi lutar, ou que o dragão foi lutar contra o restante da descendência da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ele está dizendo assim, esse povo que segue a Deus é um restinho. Eles são descendentes da mulher, da igreja pura e verdadeira. E o mundo inteiro adorou a besta. E o mundo inteiro começa a olhar para esse povinho e começa também a perseguir esse povinho. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Cada tribo, língua, povo e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Jesus. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro de Jesus. O que eles fazem? Eles adoram a besta. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Porque eles estão sendo enganados. Porque ao invés de buscar a palavra e acreditar no que diz a palavra, eles estão acreditando no que diz a besta. Sabe de uma coisa? Eu quero parar aqui e dizer para você. Quando a gente ouve uma história dessa, a gente diz assim, mas que povo doido. Como é que esse povo vai seguir essa besta? É ou não é? Por que eles não estão no meio do povo de Deus? Vai seguir a besta? Hã? Não é isso que você pensa? Sabe por quê? Nós sempre nos colocamos do lado bom da história. Até a gente ter que fazer uma decisão. Porque quando a gente descobrir quem é essa besta, aí eu sei que muitos vão pensar assim, será que isso que ele está falando é verdade? É isso mesmo? Não. Aí você só tem uma saída. Ou você acredita no que diz a palavra de Deus comparado com a história, ou você acredita em pessoas. Só duas saídas, dois caminhos. E a vida é sempre assim, cheio de escolhas. Continuando. Vi ainda outra besta emergir da terra. Opa, agora aparece uma outra. A primeira tinha vindo de onde mesmo? Do mar. E ela era parecida com 3 animais. Quais eram mesmo? Puxa, vocês estão afiados no negócio. Leopardo, urso e leão. Ela tinha aparência de leopardo, os pés de urso e boca de leão. Essa agora surge de onde? Da terra. E aí? Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E olha o dragãozinho lá atrás, ó. Tá vendo? Ela era um cordeiro meio búfalo, assim, um negócio meio estranho. O desenhista, assim, caprichou na coisa. Então, 2 chifres, parecia o cordeiro, mas falava como dragão. E aí? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isso quer dizer que essa segunda besta, ela vive no mesmo tempo em que vive a primeira besta. Certo? E ela exerce a autoridade dela toda na presença da besta. E veja, se o povo de Deus vai ser perseguido no fim dos tempos, e nós acreditamos que estão vivendo nos últimos tempos, então essas 2 bestas, elas têm que estar vivas hoje. Hoje. E atuando hoje. Você entende isso? Então vamos lá. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida fora curada. Lembra que diz antes que uma das cabeças foi ferida, mas a ferida foi curada? Aí então, foi ferida, a ferida foi curada. Aí o dragão faz aparecer uma segunda besta que vem da terra. Essa segunda besta exerce o poder dela e a autoridade na frente da primeira besta, a besta do mar. E ela faz com que todos os habitantes da terra comecem de novo a adorar a primeira besta. As 2 começam a trabalhar junto. Também opera grandes sinais, de maneira que a
até fogo faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. De novo, essa segunda besta é poderosa. Ela seduz, comanda todos os que habitam sobre a terra. Dos sinais que lhe foi dado exercer diante da besta. E aí o que acontece? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Ou seja, essa segunda besta faz uma imagem. Você está vendo lá em cima as duas se fundindo assim, e o que forma lá embaixo é meio que uma mistura dos dois. É a imagem da besta, a mistura das duas bestas. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Opa! Se essas duas bestas estão vivas hoje, se elas estão atuantes hoje, e se elas vão se unir, quando elas se unirem, elas vão tentar fazer todo mundo adorar essa imagem da besta, e quem não adorar, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai ser perseguido para morrer. A todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Que marca é essa? A marca está ali, mas eu pus uma tarjinha em cima. Vamos ver que marca é essa daí. Opa! Aqui está a sabedoria da sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E o número é? Ora, esse número é 666. E aqui a gente encontra os 666 tão falados. Que as pessoas inventam tanto sobre ele. E a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre esse número 666. A carinha desse povo, né? Eles têm uma carinha de tolinho, né? Vamos lá. A chave para a gente entender tudo isso está onde? Na própria Bíblia e em Daniel, porque Daniel é o livro profético. Então, presta atenção que a partir de agora nós vamos começar a entender toda essa história das duas bestas. Hoje nós vamos dar o primeiro passo para isso. Daniel 2 é o primeiro caminho e nós já estudamos Daniel 2, lembra? Por isso eu vou falar hoje resumidamente para quem não veio nenhuma vez, para quem está começando agora. No ano 605 a.C., quem reinava em Babilônia era o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era um camarada muito empreendedor, filho de Nabopolassar. Nabopolassar foi rei de Babilônia e que começou a empreender guerras, mas Nabucodonosor foi mais empreendedor e estendeu os limites de Babilônia a tal ponto que Babilônia se tornou um império mundial. O mundo inteiro pagava tributo para Babilônia. Nabucodonosor era um rei duro, forte, poderoso e riquíssimo. Babilônia era um lugar muito desenvolvido. Os jardins suspensos de Babilônia, a arquitetura de Babilônia é maravilhosa. O conforto que tinha dentro das casas de Babilônia, para aquela época, uma coisa tremenda, fantástica. A universidade de Babilônia, tudo aquilo era fantástico. Contudo, Nabucodonosor tinha uma estratégia de guerra que quando ele conquistava alguns países, ele trazia de lá os príncipes, os sábios, aqueles que eram também ligados com a religião, os líderes religiosos, ele trazia para a Babilônia, para o seu palácio, e eles comiam na mesa com Nabucodonosor, porque ele trazia todos esses bem jovenzinhos, tratava bem, educava esse povo para depois mandar de volta, para eles governarem os seus países em conformidade ou com aliança com Babilônia. Por isso, Nabucodonosor, ele tolerava todas as religiões e, de certo modo, ele suportava, tolerava. Havia uma tolerância. Então, havia pessoas de religiões diferentes ali em Babilônia. Acontece que, nessa época, Nabucodonosor lutou contra Israel. E ele derrotou Israel,
e trouxe do povo judeu príncipes e líderes religiosos cativos para a Babilônia, aproximadamente em 605 a.C. Nessa época, Nabucodonosor, numa noite, dormiu e teve um sonho muito diferente. Ele acordou logo depois do sonho, e ele sabia que não tinha sido um sonho qualquer, porque eu também tenho sonhos e os meus sonhos não fazem sentido. É aquele negócio, você está aqui, mas daqui a pouco já não é ali. É difícil até de você explicar. Sonhei essa noite, mas eu sei que eu estava em casa, mas não era em casa. Na verdade, tinha um pouco da casa da minha sogra com a casa da minha mãe e da minha casa. E tinha uma escada que tinha, sabe, é um negócio assim, não tem nem pé nem cabeça. Não foi assim. Nabucodonosor sonhou um sonho com sentido, um sonho daquele que impressiona a gente. Ele ficou muito impressionado com aquele sonho. E como Nabucodonosor era místico, ele pensou, esse sonho foram os deuses que me mandaram. Só que quando ele acordou, duas coisas. Ele não lembrava do sonho, e como ele tinha certeza que, entre aspas, os deuses tinham mandado para ele o sonho, ele estava muito interessado em saber o significado do sonho. Por isso, no meio da noite, na madrugada, Nabucodonosor acordou, chamou todos os sábios de Babilônia, os místicos, os religiosos, todo mundo. E eles vieram na presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz assim, eu tive um sonho, foram os deuses que mandaram. É muito importante. E eu estou desesperado para saber esse sonho e o significado. Me digam isso aí. E aqueles homens olharam um para o outro e outro para um e disseram assim, Senhor, ó rei, o Senhor diga para a gente o sonho e nós vamos dar o significado. Fácil, é ou não é? Porque a partir do momento que ele dissesse o sonho, eles podiam inventar qualquer coisa. O rei falou, vocês estão brincando comigo. Se vocês não me disserem o sonho, o significado, eu vou mandar matar vocês. Eu acabo com a raça de vocês. Porque é importante, eu quero saber. E eles de novo disseram a mesma coisa. Nenhum rei, por mais poder, nunca pediu isso para um adivinho, um sábio, para um mago. Nunca pediu para um astrólogo como nós. Então o rei disse assim, vão morrer. Eu vou dar um espacinho de tempo e vão morrer. Nesse tempo, o chefe da guarda de Nabucodonosor, que chamava Arioque, foi avisar Daniel de que ele também ia morrer. Daniel não estava na presença do rei naquela noite, mas ele foi avisado por Arioque. E quando ele ficou sabendo o que aconteceu, ele disse, diga para o rei que dê para a gente um tempinho, 3 dias para a gente orar. E Daniel chegou com 3 amigos dele, que eram gente de oração, gente de Deus. E eles começaram a orar, pedindo para Deus que dissesse para eles o que o rei sonhou e o significado do sonho. É fé, não é? É ou não é? É fé. Mas Deus promete para a gente que quando a gente se achega a Ele, Ele não vai deixar a gente sucumbir. Ele vai dirigir, direcionar a nossa vida. Por isso eles oraram e Deus deu a revelação do sonho para Daniel. Depois de 3 dias, ele apareceu na frente de Nabucodonosor e disse, ó rei, o que o rei quer saber, esses sábios, adivinhos, astrólogos, nenhum deles não é capaz de dizer ao Senhor, porque eles não estão ligados com Deus, porque há um Deus no céu, eles têm os deuses deles, eles têm os astros deles, eles têm os espíritos que eles consultam, mas nenhum deles é capaz de dizer, só Deus que está no céu é capaz, e através da oração e do estudo da palavra, Deus revelou para mim o que é que o rei sonhou. E ele começou a dizer, o Senhor estava dormindo, quando o Senhor viu diante do Senhor uma estátua. Ela era uma aparência muito diferente. A aparência dela era assim, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze, pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Bom, o que significa isso aí? Daniel disse para o rei, tu, ó rei, és a cabeça da estátua. Portanto, Babilônia, o império babilônico, representava a cabeça da estátua. E a partir do momento que Daniel disse isso para o rei, ele já estabeleceu o que seria o sonho dali para frente. Daniel diz assim, o Senhor Deus, ó rei, fez saber ao Senhor
Rei, o que há de acontecer desde aqui até o fim dos tempos, até os últimos dias. Deus tinha dado para o rei um sonho que revelava a história do mundo desde Babilônia, 600 anos antes de Cristo, até os últimos dias. E Daniel começou a dizer: o Senhor Rei é a cabeça de ouro da estátua. Mas depois do Senhor vem um outro reino. Ele não vai ser tão forte como o reino de Nabucodonosor, nem tão rico, nem tão poderoso, mas vai ser um império mundial também, o peito e os braços. Bom, é só a gente olhar na história que Babilônia foi de 605 até 539 antes de Cristo. Depois dessa parte, Babilônia, por exemplo, era representada, ela é até hoje representada pelo leão alado, leão com asas. Isso aqui são fotografias de muros que estão no museu lá na Alemanha, tirados de Babilônia. Grande parte das escavações de Babilônia foram levadas para a Alemanha e montadas num museu. E havia de entrada de Babilônia exatamente esses leões alados que representavam Babilônia. Depois, o peito e os braços de prata. E a gente sabe, olhando na história, que Babilônia sucumbiu, o império sucumbiu quando os medos e os persas se uniram e atacaram Babilônia. E eles invadiram Babilônia, secando o rio e entrando com o exército através do canal do rio. Eles desviaram o curso do rio e entraram por dentro do canal e invadiram Babilônia. Isso aconteceu no ano 539 e esse império mundial foi até 331 a.C. Isso está em qualquer livro de história. Daniel falou: bom, depois dessa parte vem o quadril de bronze. Esse vai ser um outro império mundial que vem depois dos medos e persas. Esse quadril de bronze também não vai ser nem tão poderoso quanto o anterior, e muito menos do que o Senhor, mas vai ser um império mundial também. E quando a gente olha para a história, a gente encontra que logo depois dos medos e persas, a Grécia é que surgiu. E qual foi o maior general da Grécia, o mais conhecido? Alexandre o Grande, de 331 a.C. até o ano 168. A história confirma o que aconteceu. E Daniel diz: depois desse reino, vem um outro reino representado pelas pernas de ferro. E ele vai ser mais duro, assim como o ferro é o mais duro de todos os metais. Esse império vai ser o mais duro e o mais cruel de todos. E depois da Grécia, logo depois de Grécia veio Roma. E Roma foi o maior de todos, o mais duro e o maior. O Senhor Jesus nasceu exatamente no meio do Império Romano, de 168 a.C. até 487 durou o Império Romano. E depois das pernas de ferro vinha o quê? Os pés em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel disse para o rei assim: assim como o ferro e o barro não se misturam, assim também esses reinos vão se dividir depois do Império Romano, e nunca mais vai haver um reino, um império mundial. Nunca mais vai acontecer. Eles vão tentar se unir em casamento, mas não vão conseguir. Não vai ter um império mundial. Ou seja, nós estamos vivendo em qual época da estátua? Em qual mesmo? Nos pés da estátua. Essa é a nossa época. E eu tenho dito que esse é um pé tamanho 54. É ou não é? Ele dura desde quando? Desde 467, quando acabou o Império Romano, até hoje. Em que ano nós estamos? 2013. Os pés têm sido o período mais longo. Depois, então, das pernas de ferro, a Europa foi dividida. A Europa foi dividida. E até hoje, nós não temos no mundo um império. Por que 10 dedos? Porque, como é que aconteceu com Roma? O Império Romano foi sucumbindo e as tribos bárbaras começaram a guerrear contra Roma. E as que se destacaram e dividiram foram 10. Assim como os dedos do pé da estátua são 10, essas tribos aí, os anglo-saxões, os francos, os
alamanos, os lombardos, ostrogodos, os burgundos, os érulos, os visigodos, os suevos e os vândalos. É só você buscar na história que você vai encontrar isso. Quantos impérios mundiais mesmo teria desde Nabucodonosor até os dias de hoje? Quantos? Quantos? Quero ouvir. 4, porque depois se dividiria. Quantos impérios? De novo, quantos impérios? 4. Presta atenção agora. Deus vai sempre revelando cada vez mais nas profecias. É por isso que a luz aumenta conforme o tempo passa. A luz aumenta. Passou um tempo e Deus deu uma outra visão para Daniel. Tremenda. Olha só o que Daniel viu. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Opa! Quantos impérios tinha tido lá atrás? 4. Agora Daniel viu quantos animais? 4. Vamos lá. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Como leão. Leão. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como de homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O segundo animal é um urso. O qual se levantou sobre um dos lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te e devora, come muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Opa! E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha, você começa a fazer algumas ligações da sua mente. Liga ou não liga? Mas vamos continuando. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobrepujava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. E o dente dele era de ferro. 10 chifres. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação agora disso que nós lemos, fazendo a comparação. O primeiro era como o leão e tinha asas de... O que as asas dão para alguém? Velocidade. Quem vai de ônibus... Eu tinha uma zanga com a Varig. Quando eu morava no Rio de Janeiro, frequentemente eu tinha que ir para São Paulo de carro. E quando você já tinha viajado mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem, tinha um outdoor no meio da rodovia assim, dizendo assim: se você estivesse de avião, já tinha chegado. Varig. Coisa triste você olhar uma coisa daquela, não é? A Varig já não tem mais hoje, mas... O avião dá muito mais rapidez para a gente, porque de avião era 45 minutos, porque o piloto dava uma enrolada sempre, senão ia mais rápido ainda, né? Então, o que significa? Que esse império, ele ia se desenvolver como? Rápido, e foi assim. Nabucodonosor rapidamente alcançou um domínio mundial. Ele era como que animal? Leão. Esse animal, esse leão representava qual império? Babilônia. Deus só estava mostrando para Daniel de uma outra maneira o mesmo período. Só que nessa visão, Deus colocou alguns detalhes a mais que ele não tinha colocado
antes, em Daniel 2. Então em Daniel 7, Deus diz assim, eu vou mostrar de novo para você de um outro jeito, esses impérios mundiais, mas eu vou dizer mais detalhes. E Deus dá mais detalhes. O que acontece? Olha lá, a cabeça da estátua, equivalente ao leão de Daniel 7. Continuei olhando, e eis aí o segundo animal, semelhante a urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Bom, a cabeça de ouro era Babilônia, e o peito e os braços, o que era mesmo? Medo-Pérsia. Vamos ver como é que aconteceu esse império. Dario, o Medo, ele era tio de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro era o general de Dario. Foi Ciro que invadiu Babilônia e quem comandou os exércitos para entrar através do rio, que desviou o rio e entrou pelo canal do rio para dentro de Babilônia. Foi assim que aconteceu. Por isso, Ciro se tornou o grande monarca. Mas esse urso, ele tinha o que entre os dentes? 3 costelas. É porque ao invadir e ao tomar conta de Babilônia, eles dominaram 3 províncias. E quais eram as 3 províncias? O Egito, Babilônia e a Lídia. As 3 costelas. Ele devorou muita carne. Teve muita guerra entre Ciro e Babilônia, o Egito e a Lídia, e ele dominou o mundo todo, fazendo guerra contra esses reinos. Por isso ele tinha 3 costelas entre os dentes. Agora, antes de ir para frente, eu quero dizer para você, vamos chegar a uma conclusão. Um animal em profecia significa o quê? O quê? Um reino, um império, um poderio. Um poderio político. Um animal representa um poderio ou um reino político. Certo? É isso que nós estamos vendo. Continuando. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas. Bom, se Babilônia, que tinha 2 asas, foi rápido, e esse aqui então, quantas asas ele tinha? Ele tinha 4 asas, então ele foi mais rápido ainda. E olha o que acontece, a história nos mostra. Alexandre o Grande derrotou Dario III, último imperador da Pérsia, em 334, na batalha de Granico. Por isso, Alexandre o Grande se tornou imperador do mundo aos 25 anos de idade. Ele foi o mais rápido de todos. Ele foi tremendo general. Alexandre o Grande foi muito rápido. 4 asas. E o que diz depois a respeito desse animal também? Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. E agora, cabeça. O que é uma cabeça? Eu pergunto para você assim. Quem é a cabeça na tua casa? Aí você diz, é o homem. É ou não é? Aí a mulher disse, mas eu sou o pescoço. Viro para onde eu quero. É ou não é? Cabeça é sinal do quê? De poderio, de domínio. É ou não é? Olha só, esse animal tinha 4 cabeças. Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais, que depois ficaram com o reino dele. 4 generais, Cassandro, da Macedônia, Seleuco, da Mesopotâmia, Lisímaco, da Ásia Menor, e Ptolomeu, Egito e sul da Síria. E eles ajudavam Alexandre o Grande a dominar o mundo que ele tinha nas mãos. E eu fico assim arrepiado com a profecia bíblica, porque ela é maravilhosa. É só a gente ir comparando com a história. Por isso, esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa a Grécia, que foi do 331 até o 168 antes de Cristo. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, ainda a mesma visão. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Bom, já passou da cabeça da estátua. A cabeça, Babilônia, o peito e os braços de prata, que era o que mesmo? Medo-Pérsia. O ventre e o quadril, que era de quê? Bronze, que era a Grécia. Agora vem quem? As pernas de ferro. Quem é a perna de ferro mesmo? Roma. Pernas de ferro. Olha só.
terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés a quem sobrepujava. Esse historiador aí, esse tal de Edward Gibbon, ele diz que o Império Romano ele chama de a monarquia de ferro. É um historiador, não sei se ele era cristão. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. Espera aí, quantos dedos tinha o pé da estátua? 10. Então quer dizer que esse animal, ele representa as pernas e os pés. Ele junta os dois períodos. Porque ele tinha 10 chifres. 10 dedos, 10 chifres. Ou seja, a Roma e Europa dividida é o que nós vemos. Então, aí está o quadro com a comparação de cada parte da estátua com cada um desses animais. E vê que Deus aumentou alguns detalhes nessa revelação. Agora veja, quando a gente continua estudando Daniel, a gente vê que Deus dá outra visão depois, aumenta mais os detalhes ainda. Nós ainda vamos pegar um pedacinho dessa visão dele. Aumenta mais os detalhes. Mas, no Apocalipse agora, no Apocalipse 13, Deus diz assim, bom, eu dei lá para Daniel uma visão, 2 visões, 3 visões, fui aumentando os detalhes, mas eu não podia dizer para Daniel tudo. Por quê? Porque era muito antes, era 600 anos antes de Cristo. Eu vou esperar chegar João, o Apocalipse. E no Apocalipse eu vou continuar a história e vou dar todos os outros detalhes para as pessoas que viverem depois de João entenderem o que vai acontecer na época delas e para elas poderem estar do meu lado. Eu vou revelar para essas pessoas e eu vou continuar agora essa revelação. E Deus continuou a revelação. Dentro desse sonho, esse animal terrível, espantoso, que tinha 10 chifres, Deus diz o seguinte, Daniel, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Opa, era 10, agora são quantos? 11. São 11 mesmo? Vamos continuar lendo. Surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Opa, já não é 11. Porque quando esse chifre pequeno apareceu, ele arrancou 3. Então ficaram quantos? 8. 7 que sobraram, mais o chifre pequeno. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Você já leu isso em algum lugar? Hoje não. Insolência? Arrogância? Leu aonde? Foi no Apocalipse 13, foi ou não foi? Então presta atenção, olha ali a cabeça do animal, um olho para cá, outro olho para lá, 3 chifres quebrando e o pequenininho apareceu lá e essa cara feia dele aí. Chifre com cara é uma coisa muito feia, né? Olha aí. É assim que fica mais ou menos. Vamos comparar agora, presta atenção, porque Deus diz assim, eu vou continuar a história, eu vou agora mostrar para você, no Apocalipse 13 eu vou continuar o que eu parei lá em Daniel. Vi, João diz agora, emergir do mar uma besta, um animal, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de... Opa! Onde é que a gente viu esses animais mesmo? Em Daniel 7. Acabamos de ver os animais lá. Deus está dizendo, opa, vou continuar a história aqui. Lembra? Os reinos, os impérios. Olha aqui, essa é uma besta. Agora presta atenção. Leão, leopardo, urso. O chifre pequeno, vamos comparar esse chifre pequeno com a besta do mar. Olha só. O chifre pequeno blasfema contra Deus. Ele tinha uma boca que falava com insolência, no verso 8. No verso 25 diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Lá em Apocalipse 13, diz o quê? Que a besta do mar foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias.
e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Será que esse chifre pequeno e a besta do mar são o mesmo poder? Será? Sim ou não? Sim? Espera aí, vamos lá, vamos mais. Esse chifre pequeno, ele persegue o povo de Deus. Ali diz assim: magoará os santos do Altíssimo. O que a besta do Apocalipse faz? Foi-lhe dado também que peleje contra os santos. Um magoa os santos e o outro luta, guerreia contra os santos. O que mais que tem entre eles? Vence, entre aspas, o povo de Deus. Os santos lhes serão entregues nas mãos, lá em Apocalipse 7. E a besta do mar, de Apocalipse 13, foi permitido que vencesse os santos. Meu Pai, é só a gente comparar Bíblia com Bíblia, para a gente entender que aquele chifre pequeno de Daniel é a mesma besta que surgiu do mar. O que mais? Recebe um período de tempo. Os santos lhes são entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso está onde? Em Daniel. E o que diz ali em Apocalipse? Foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Será que esse 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo é a mesma coisa que 42 meses? E será que é a mesma coisa que 1260 dias? Nós vamos ver a semana que vem. Você vai entender como é que é isso. Quem é essa besta que surge do mar e que é esse mesmo chifre pequeno que Daniel viu? Quem é? Que poder é esse? Ele deve estar vivo, atuante, hoje. Então, na semana que vem, nós vamos ver quem é esse animal, quem é esse poder que surgiu naquela época e que está atuando até hoje. De olho na profecia, na palavra de Deus, e Deus vai instruir a gente para entender quem é a besta do mar. E lembra o que a história diz? Que ela persegue o povo de Deus, faz guerra contra os santos. Interessante, né? Lá diz que a mulher foi mandada para onde? Para o deserto, porque o dragão estava perseguindo. Olha que coisa interessante. E diz que depois dessa besta surge uma outra, uma que surgiu da terra. Lembra da besta que surgiu da terra? E quem será essa outra besta que surgiu da terra? E o que será essa imagem da besta que as duas constroem? E como será que eles mandam matar quem não segue a Deus? Quantas coisas maravilhosas a gente está para aprender. Deus, na sua misericórdia, resolveu revelar para nós, com toda a sua sabedoria, o que vai acontecer daqui para frente. E você vai ver, conforme a gente vai estudando, que as coisas vão ficando assim bem claras. É muita informação, é ou não é? Mas aos poucos Deus vai revelando e mostrando. Quando eu fico preparando esse material, eu penso: Senhor, será que é muita informação aqui nesse estudo? Será? Ou é o suficiente? Não, ponho mais, eu tiro, como é que eu faço? Né? E às vezes eu faço, depois mudo. Essa mensagem de hoje eu fiz 4 versões dela. De um jeito, daqui a pouco orando, não está bom, e mudei de outro jeito, e depois e tal. E o último slide, a última série de slides aqui, eu terminei de preparar hoje, 6:30 da tarde. De manhã eu tive uma reunião que durou até meio-dia, e depois eu fui para casa e terminei 6 da tarde hoje. E pedindo para Deus: Deus, ilumina a minha mente. Sabe por quê? Porque quando eu vejo num dia de chuva a igreja do jeito que ela está hoje assim, eu tenho certeza que você está vindo aqui por causa da palavra de Deus. Porque interessa para você saber o que Deus quer revelar para você. Mas eu sei também que tem uma distância, um abismo entre conhecer, saber e praticar. Sabe, eu sou pastor há 28 anos. 28 anos. E nesse meu tempo de ministério, porque um pastor da igreja adventista ele tem que ir para o seminário estudar 4 anos. Depois ele faz uma espécie de residência, como o médico faz. Né? É um estágio
de mais 4 anos, para daí ele se tornar pastor. E eu sou pastor há 28 anos, contando os meus 4 anos de estágio, fora o de seminário, né? E a gente estuda lá grego, hebraico, história do cristianismo, uma série de coisas, né? Mas nesses 28 anos, eu tenho feito pregação, pós-pregação, conferência, séries de conferências, pós-séries de conferências. E a história sempre se repete. As séries começam cheias. E à medida em que a verdade vai sendo revelada, pessoas se apaixonam mais e se aproximam mais. E outras, quando elas descobrem o que tem que fazer para entregar o coração para Jesus, elas abaixam a cabeça e vão e não voltam, abandonam. São sempre 2 caminhos. Um dia, quando Jesus andava aqui na terra, ele atendia as crianças, abençoava as crianças e recebeu as crianças e pôs no colo. Depois de ter dado uma dura nos discípulos, porque os discípulos não queriam, eles diziam assim, não chega, dizia para a mãe, vamos embora, porque ele não tem tempo, ele está muito ocupado. E Jesus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. De repente um rapaz se aproximou dele. Isso está em Lucas, no capítulo 18. A Bíblia diz que ele era um homem comprometido com a igreja. Um homem rico, era um homem de bem, que estudava a Bíblia. E estudando a Bíblia e as profecias, ele comparou as profecias que falavam do Messias com o que Jesus estava fazendo. Ele sentiu o desejo de ter um encontro com Jesus e foi se encontrar com Jesus. Esse homem era gente boa. E quando ele chegou para se encontrar com Jesus, ele disse, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta boa essa, não é? Sabe, até esse ponto, multidões fazem. Multidões sentem o desejo de encontrar Jesus. Multidões vão e enchem as igrejas. Multidões ouvem falar de profecias e de tudo, que nós estamos no fim e tal, e sentem o desejo de saber mais. E multidões vão até a igreja e dizem assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí, Jesus que é Deus revelado em amor, Jesus amou tanto, a palavra de Deus diz, lá em Marcos tem um adendo que diz assim, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres. Vou fazer um parêntese. Jesus não diz assim, vai, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para o ministério de Jesus, para o nosso programa de TV. Ele não falou isso. Ele diz assim, dá o dinheiro aos pobres. Depois vem e me segue. Rapaz, sabe que esse rapaz ele foi chamado para ser o 13º discípulo. Porque segue-me, Jesus falou só para 12. Esse foi o 13º, ele falou para 13, chamou para ser discípulo. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, ficou muito, muito triste. Eu quero fazer um outro parênteses. Jesus amou e disse, vai e vende tudo que você tem. Sabe por quê? É porque ele sabia que no coração daquele jovem, tinha uma outra coisa que ocupava o primeiro lugar do coração dele. Era o dinheiro. No caso dele, era o dinheiro. E sabe, mesmo que você não seja rico, Jesus não está falando para os ricos. Ele está falando para todos nós que temos no primeiro lugar do nosso coração uma outra coisa, uma outra pessoa que não é Jesus. No primeiro lugar do coração dele estava o dinheiro. Para alguns, no primeiro lugar do coração está a carreira. Para outros, no primeiro lugar do coração estão os vícios.
Para outros, no primeiro lugar do coração está um relacionamento que ele escolheu, e que não é bom para ele, mas ele escolheu aquele relacionamento e está no primeiro lugar. E todas essas coisas, nós olhamos para Jesus e dizemos assim, Jesus está me chamando, e eu vou, desde que Jesus não mude nada na minha vida. Mas a Bíblia diz, Jesus o amou e disse. Jesus ama, e quem ama diz a verdade. Você entende isso? Entende? Teu filho diz assim, pai, eu estou com um problema. Sabe qual é o meu problema, pai? Meu problema é que eu estou fumando maconha. O que eu faço, pai? E você, amando o seu filho, diz, filho, eu sei como é difícil abandonar esse vício. Então, filho, continua fumando, mas fuma de pouquinho, não fuma muito. Tá bom, filho? É isso que um pai que ama faz? É ou não é? Quando um pai vê que o filho está indo no caminho do erro, se ele ama, ele vai fazer de tudo para arrancar o filho desse caminho. Por isso a palavra de Deus diz assim, e Jesus o amou e disse, o dinheiro ocupa o primeiro lugar do seu coração, e você não vai conseguir salvação, vida eterna, se você tiver outra coisa no primeiro lugar do seu coração, que não eu. Então você tem que arrancar isso do seu coração. Isso que ocupa o primeiro lugar do seu coração, arranca daí. E aí eu vou poder entrar, eu vou ser colocado no trono do seu coração, e eu vou poder ajudar você, eu vou transformar você, e você vai ver que daqui a pouco você não vai nem sentir falta do seu dinheiro, porque eu sou suficiente para suprir todas as faltas que você tem, eu sou suficiente para suprir as suas necessidades. Então, querido, nessa noite, Jesus trouxe você para cá de novo, no meio dessa chuvarada, para dizer, filho, eu estou abrindo e revelando para você a minha palavra. Saiba de uma coisa, a minha palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela é um bisturi que entra, abre o seu peito. Não vai ser fácil me seguir, filho, não vai ser fácil. A decisão vai ser muito difícil, mas depois eu vou estar junto com você. Então, filho, saiba de uma coisa, você vai ter que ser forte e corajoso. Você vai ter que arrancar do primeiro lugar do seu coração qualquer coisa que ocupe esse lugar, para deixar com que eu entre na sua vida e no seu coração. A minha palavra vai mostrar para você, e a minha palavra vai dizer, filho, o caminho é esse, anda nele. Vai chocar você, filho. Mas saiba de uma coisa, se você for vender tudo que você tem, abandonar e vier para mim, eu vou receber você. Sabe, eu fico olhando para aqueles 12 discípulos de Jesus, e como eu gostaria de ser um deles. Como eu gostaria. Como eu gostaria de ter andado com Jesus, de ter visto os milagres dele, como eu gostaria de ter sido abraçado por ele, de ouvir Jesus dizer, vem, me segue, como eu gostaria de depois da morte, da decepção, não foi fácil para aqueles homens, a decepção da cruz, porque eles olharam e disseram assim, a gente achava que ele era o Messias, mas ele morreu, eles esperavam que ele ia tomar o reino de Roma, e que Israel ia ser um reino, império. Mas depois disso, Jesus ressuscitou. E eu queria ter visto Jesus depois da ressurreição. Eu queria estar dentro do cenáculo, quando Jesus, com as portas fechadas, entrou e eles viram Jesus. E Tomé disse, Senhor, tinham me falado que o Senhor estava vivo, mas eu não acreditei. E eu disse que só se eu tocasse. E Jesus disse, Tomé, vem, eu não ligo. Você é meu amigo, me toca. E Tomé tocou. E Jesus disse, porque você tocou e viu, você creu? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E Jesus disse, agora vocês ficam aqui, orem
peçam o poder do Espírito. Eu queria estar no meio daqueles 12, quando eles oraram e se reuniam para orar, como nós estamos fazendo aqui. Se reuniam e pediam o poder do Espírito, e de repente um vento impetuoso, e o poder do Espírito foi derramado sobre eles. E eles receberam o batismo do Espírito Santo. E a partir dali, a paz entrou na vida deles. Sabe, queridos, muitas vezes essa paz tem entrado na minha vida. É ao mesmo tempo uma tormenta, porque Deus fica dizendo assim: levanta, fala, avisa, o tempo já acabou, já está tarde demais, está sério demais, avisa para eles, porque nós estamos no fim. O pé da estátua estava lá em Daniel, mas Deus revelou muito mais agora. Então hoje, Jesus, antes da gente dar o próximo passo, Jesus pede de você uma outra decisão. E Ele vai falar, através do Espírito, Ele vai chegar em você aonde você está. Ele vai dizer assim: filho, a sua decisão é a seguinte. Olha para você, só você sabe o que ocupa o primeiro lugar do seu coração hoje. É sua carreira, é seu relacionamento, é o dinheiro, é a família, é uma tradição religiosa que ocupa o primeiro lugar do seu coração? Filho, você tem que colocar Jesus no primeiro. E presta atenção, porque eu estou falando aqui com adventistas também. Porque você corre um risco de, enquanto eu estou falando, pensar assim: ele está falando só para quem não é adventista. Não, porque muitos de nós colocamos a religião, a igreja adventista do sétimo dia, no lugar de Jesus. E se ela está ocupando o lugar de Jesus, arranca ela daí, é Jesus em primeiro lugar. Tradição fora, Jesus dentro. Jesus em primeiro lugar. E eu estou falando para todos nós, eu estou olhando para lá e falando para mim mesmo. Jesus está olhando para você e dizendo: filho, hoje eu digo para você, vai, acaba com isso que está no primeiro lugar do seu coração e bota Jesus. E eu sei o que acontece com você, você vai dizer assim: eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho poder. É verdade, nenhum de nós tem poder. Por isso que Jesus vai chamar e vai dizer assim: filho, para buscar o poder você vai fazer essa demonstração pública, você vai se levantar e vai dizer na frente de todo mundo: eu quero o teu poder, eu preciso para poder colocar em prática. E Jesus vai chamar você para uma decisão. A decisão é o quê? Você vai dizer assim: Senhor, eu preciso desse poder para tirar qualquer coisa do primeiro lugar para pôr Jesus, porque eu ainda não tenho essa força, mas eu estou fazendo essa entrega e pedindo esse poder. Se agarra em Jesus, nas mãos de Jesus, e de Jesus me impulsiona com o seu abraço, com a sua misericórdia, me impulsiona para perto do Senhor. Então, eu vou cantar essa última música. Enquanto eu canto a música, o Espírito vai continuar falando com você. E Ele vai dizer para você: vem, vem. Eu vou chamar você para vir aqui pertinho. A música toca ali. Enquanto a música toca, o Espírito fala com você e chama. Não fica sentado aí. Toma a sua decisão e caminha para cá. Aqui na frente tem 2 corações. É o seu coração, o meu coração. Vem para cá, vamos entregar nossa vida para Jesus. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Não escute essa voz, não rejeite o seu perdão, que Ele oferece novamente para você. Oh,
Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus chama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute o seu chamar. Chega aqui bem pertinho, gente. Sei que é difícil tomar agora decisão, mas isso é preciso se quiser um novo coração. Venha logo entregar seus temores a Jesus. Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor, que Ele oferece outra vez. Ouça o seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se entregue para Jesus, escute o seu chamar. Quero orar com você, entregando a sua vida na mão de Jesus. Quero te dizer o seguinte: quando a gente vem e entrega, o que vem depois? Sabe por que a humanidade hoje não namora e fica? Sabe por quê? É muito mais fácil não ter compromisso com nada. Muito mais fácil. Assim, eu estou com alguém, eu estou com alguém. Eu estou com alguém é uma coisa, e eu pertenço a alguém é outra coisa. Eu pertenço a alguém há 28 anos. Pertenço a alguém. É diferente de eu estou com alguém. Sabe? Essa pessoa cuida de mim, eu cuido dela. A gente está vivendo várias fases da vida junto. Desde os 15 de idade nós estamos vivendo essas fases. Começamos a namorar com 15 e domingo passado nós fizemos 28. E cada vez que eu olho para ela, eu vejo assim a história da minha vida nela. É assim. Com Jesus é a mesma coisa. A maioria das pessoas quer olhar para Jesus e dizer assim: eu estou com Jesus, Senhor, toma conta aí, tá? Mas Jesus quer que você pertença a Ele. Pertencer é diferente. Pertencer é fazer um compromisso com Ele. Você está fazendo agora esse compromisso. Jesus em primeiro lugar.
Agora eu quero fazer um segundo apelo para você. Semana que vem a gente começa as nossas classes bíblicas. Elas zeraram e vão começar de novo. Elas vão responder as dúvidas todas suas que estão nas entrelinhas, que surgem enquanto eu estou pregando. Elas vão mostrar Jesus para você, a graça de Jesus. Então, eu vou pedir você que não está numa classe bíblica. E se você vai ter de terça, de quarta, de domingo, antes do clamor, você vem um pouco antes, depois já fica para o culto. Mas se você não puder, vai uma pessoa na sua casa para estudar a Bíblia com você. Se você é mulher, vai uma mulher. Se você é homem, vai um homem. Não tem problema. Você entende? Porque o nosso objetivo é estudar a Bíblia, mostrar para você Jesus. Isso é namoro com Jesus. Então eu vou pedir para você que ao a gente terminar a oração, você fica aqui. Nós vamos distribuir um papelzinho para você. Você vai colocar seu nome e o telefone. E vai colocar dentro desses corações que estão aqui. E a gente vai fazer contato com você dizendo, vamos, olha, classe bíblica tal dia, que dia você quer? Ou como você quer? Você entendeu? Não adianta só entregar e ficar. Se você não veio aqui na frente, levantou e ficou aí, ou está lá em cima, chega aqui. Nossa equipe vai ficar esperando você aqui. Dá o segundo passo, por favor, senão você vai morrer na praia. E você vai embora, não vai acontecer nada na sua vida, porque você só ficou com Jesus, não se comprometeu. Daqui 5 domingos acaba essa série, você vai ficar num vazio, que vai ser pior do que se você nunca tivesse estado aqui. Sabe por quê? Porque você vai se sentir fracassado. Tantas vezes entreguei o coração para Jesus e não aconteceu nada. Lógico. Cadê o compromisso? Cadê a ligação? Cadê o aprender de Jesus? Então tem que ter essa ligaçãozinha. Fecha os olhos. Deus, Pai amado, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pelo poder da sua palavra que invade a nossa alma. Parece uma loucura, Pai. Quando a gente olha para a Bíblia e começa a ler o Apocalipse, a gente diz, meu Pai, de onde apareceu isso? Daqui a pouco o Senhor vai revelando e revelando, e isso fala conosco, Pai, de tal maneira que é irresistível aceitar o Senhor. Nós estamos cansados, Pai, cansados de ser enganados. Nós estamos cansados de parecer objeto para esse mundo, porque as pessoas, Pai, olham para nós como objeto de consumo, objeto sexual. As pessoas olham para nós como objeto, mas nós somos gente, Pai. Do lado de dentro dessa carcaça tem um coração de verdade que quer ser feliz. Do lado de dentro dessa carcaça, Pai, tem ainda uma menina, um menino. Ó Deus, só o Senhor pode fazer a gente se lembrar que um dia fomos meninos e meninas. E é bom sentir a sua mão tocando a nossa vida e dizendo, filho, filha, não interessa no que a sua vida se transformou. Você é a minha menina ainda hoje. Você é o meu menino. Pai, a gente precisa do seu abraço. A gente precisa do carinho, Pai. Sabe, Senhor, amanhã quando a gente acordar, a vida vai continuar de novo. De novo os problemas vão chegar, Pai. Senhor, agora eu quero dizer como intercessor para essas pessoas. Dá forças para eles, Pai, para que eles façam esse compromisso com o Senhor. Nos ajuda a ensinar para elas com carinho e com amor, Pai. Toma-nos nas suas mãos. E ao sairmos daqui, que essa chuva seja chuva de bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver um movimento agora. Vai ser cantado o hino de saída e o movimento vai ser assim. Minha equipe já vai começar a distribuir os papéis agora. Levanta a mão assim. E você que está lá para trás, vem chegando. Você que já participou da classe bíblica e quiser sair, pode sair. E eu ainda vou ficar com vocês aqui na frente, tá?
vou ficar com vocês. Então vocês cheguem. Você está lá em cima, a gente espera você chegar. Está aí atrás, a gente espera você chegar. Dá aqui o seu nome, dá o seu telefone. E eu quero aqui ficar com você, ajudar você, preencher, conversar com você, colocar seu nome aqui. Deus está chamando. Vem. Deus abençoe a todos. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Deus te acompanhe. Nós nos encontramos mais uma vez na quarta-feira às 19h30. Fique com Deus. Foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair.